Olá, gente querida! Hoje é dia 18 de novembro, quinta-feira da 33ª semana do Tempo Comum. E nós chegamos com Jesus a Jerusalém. Depois de uma longa subida, o Evangelho de Lucas começa lá no capítulo 9, versículo 53, e vai até 19, versículo 27. Lucas oferece 10 capítulos para a subida de Jesus a Jerusalém. Portanto, o texto de hoje é já do ministério público de Jesus em Jerusalém. Lucas 19, de 41 a 44. Naquele tempo, quando Jesus se aproximou de Jerusalém e viu a cidade, começou a chorar. E disse: Se tu também compreendesses hoje o que te pode trazer a paz. Agora, porém, isso está escondido aos teus olhos. Dias virão em que os inimigos farão trincheiras contra ti e te cercarão de todos os lados. Eles esmagarão a ti e a teus filhos, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque tu não reconheceste o tempo em que foste visitada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, quem vai a Jerusalém em peregrinação, muitas vezes visita exatamente no monte que está de frente ao templo, o Monte das Oliveiras. Aí está uma pequenina capela chamada Dominus Flevit. Jesus chora, Jesus chorou. Exatamente quando Jesus chega ao Monte das Oliveiras e de lá vislumbra, contempla a cidade de Jerusalém, ele chora. Aliás, nos evangelhos, Jesus chora nessa ocasião, chora também por ocasião, duas vezes na verdade, por ocasião da morte do seu amigo Lázaro. E se nós contarmos, apesar de não aparecer a palavra, se nós contarmos também com a agonia de Jesus no Horto das Oliveiras, Jesus chora mais uma vez. É interessante que todas as 3 vezes em que Jesus chora, ele está do lado leste de Jerusalém. Hoje, ele está chegando à cidade e contempla a cidade do Monte das Oliveiras e chora. Por ocasião da morte de Lázaro, ele está em Betânia. Betânia é um povoado logo depois do Monte das Oliveiras. E a agonia plena de Jesus, diante da iminência da sua morte, ele também está no Horto das Oliveiras, no Monte das Oliveiras. É interessante esta coincidência providente de Deus. Nas 3 ocasiões, de algum modo, ele vislumbra de lá a cidade de Jerusalém. E por que Jesus chora? Porque Jerusalém não conseguiu compreender aquele que lhe pode trazer a paz. É interessante que o nome Jerusalém significa cidade da paz. Mas Jerusalém não teve paz no passado e até hoje ainda não tem plenamente paz. O grande sonho do povo judeu, e não somente do povo judeu, também dos cristãos, o grande sonho é Jerusalém como aquela que tem a paz messiânica. Se tu também compreendesses hoje aquilo que te pode trazer a paz. Volta aqui o hoje lucano.
O que explica esse hoje? O último versículo, a última frase. Tu não reconheceste o tempo em que foste visitada. O hoje lucano é o Kairos de Deus. É o tempo da visita de Deus em nossa história. O povo hebreu, os judeus, não acolheram Jesus como Messias, Salvador e Senhor. Não acolheram o tempo da graça. Empedernidos e endurecidos, fecharam-se à salvação trazida pelo Filho de Deus. Lucas associa, então, a esta experiência da rejeição de Jesus por Israel. Israel rejeita Jesus como Messias. Jesus então chora de compaixão. Jesus chora por pura misericórdia e piedade. Jesus chora porque Jerusalém está com o coração endurecido. E por isso mesmo, como consequências de sua infidelidade à aliança, de seu coração endurecido, da sua soberba, da sua autossuficiência, Lucas então associa a destruição de Jerusalém no ano 70 por parte dos romanos a esta experiência do endurecimento, a esta experiência da rejeição. Não é que Deus seja um tirano, um carrasco que esteja no céu tramando como vai fazer o mal à humanidade. Muito ao contrário. Mas os fatos, os contextos históricos, as vicissitudes históricas, as circunstâncias, aquilo que acontece pode ser lido, pode ser interpretado à luz desta fidelidade ou da infidelidade à aliança com o Senhor. Jerusalém fechou-se, o coração endureceu-se, povo de dura cerviz. Por isso, a invasão, a ocupação, a destruição do templo e da própria cidade de Jerusalém no ano 70 por parte dos romanos tudo isso é interpretado por Lucas como sendo a causa, como sendo, na verdade, consequência da rejeição de Israel ao projeto de Deus, da quebra e da ruptura da aliança, porque não foram capazes de acolher o Filho de Deus que visita em nossa história. Ah, Jerusalém, se tu compreendesses hoje aquele que te pode trazer a paz. Jerusalém não é cidade da paz, porque não acolheu, não aderiu à paz messiânica proposta por Jesus. Um abraço a você. Fique com Deus e sua Mãe Maria Santíssima. Recorde que a palavra aquece o coração e a Eucaristia nos lança para a missão. Eu os abençoo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus assim nos permitir.